Hoje, no programa Vida em Conexão, eu converso com a psicóloga doutora Esli Carvalho. Nós estivemos com ela no último programa, onde ela deu uma aula e uma grande explicação sobre como ela trabalha, o EMDR, que é a sua especialidade, e você não pode perder o programa de hoje, onde ela vai explicar um pouco mais sobre depressão, ansiedade, como você tratar esses sintomas, como você ter uma melhor qualidade de vida. Lá, o Vida em Conexão hoje retorna com a doutora Esli, e a gente está conversando bastante sobre trauma, sobre psicologia, sobre EMDR, que é a grande especialidade dela, além do psicodrama. E você que não assistiu o primeiro programa, não deixa de assistir, está lá no meu canal do YouTube, você vai entender um pouco mais sobre esse tratamento, sobre realmente como funciona, né, o EMDR, que realmente é transformador na vida das pessoas. E neste programa a gente vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho mais amplo. Eu queria trazer um pouco de histórias de pessoas que você deve ter ajudado, né? Eu acho que a grande alegria, eu acho que nós psicólogos temos é de fazer a mudança na vida da pessoa. Nós somos instrumentos, né, de mudança. E eu acho que quando você vê uma mudança na vida de uma pessoa que chegou de uma maneira, eu acho que todos que passam por você chegam de uma maneira e saem completamente mudados, né, e transformados. Você tem alguém que você poderia contar uma história, sem falar nomes, que você realmente viu quanto que o EMDR, quanto o tratamento que você aplicou na vida daquela pessoa fez diferença? Bom, eu tenho vários livros, né, que eu inclusive estou escrevendo essas histórias porque vale a pena compartilhar, né? Eu tenho uma amiga, né, que ela inclusive me permitiu que a gente usasse o nome dela, que é um caso muito interessante. Ela conta a história dela no meu livro do Cure Seu Cérebro, Cure Seu Corpo. A Silvia tinha uma enxaqueca sempre que ela ficava debaixo de uma luz forte. Era um negócio assim tão notório que até os filhos já chegavam no restaurante e diziam: mãe, não senta aí porque você vai ficar com dor de cabeça. Então ela tinha que estar... Era um negócio assim que sem explicação, aquela enxaqueca, aquela coisa difícil, né? E ela sempre se cuidando para não ficar assim. Um dia ela foi para uma sessão de MDR, não foi comigo. Ela foi numa sessão de MDR e foi trabalhar uma cirurgia que ela tinha tido recentemente, mas uma cirurgia assim meio chatinha. E o cérebro, como faz essas coisas, porque ele escorrega para trás e puxa os arquivos de antigamente, puxou uma outra lembrança que ela tinha tido uns 10 anos antes, de uma outra cirurgia em que ela quase morreu. Só que ela lembrou que ela acordou no meio da cirurgia. E onde é que ela estava? No quirófano, né, com aquelas luzes fortes. Claro que ninguém deu muita bola de que ela tinha acordado, os médicos só se cutucaram, né, fizeram ela dormir de novo. Como foi uma cirurgia muito delicada, com risco de vida, foi uma recuperação difícil, a anestesia, aquela coisa toda, ela esqueceu. Ela esqueceu completamente que ela tinha acordado no meio da cirurgia. E claro que ninguém ia lembrá-la, né? Nenhum médico ia falar que ela tivesse lembrado. Talvez eles devem ter imaginado que foi aquela coisa de abrir o olho, mas que não estava consciente, né? Mas ela lembra de tudo. Ela descreve todo mundo como foi. Né? E isso acontece com mais frequência do que as pessoas, né, realmente imaginam. Moral da história, ela reprocessou essa lembrança, ela nunca mais teve uma enxaqueca. Nunca mais teve uma enxaqueca. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente entender como certos traumas podem ser base, inclusive, para situações difíceis que a gente vive em termos de saúde. Sim. Nesse mesmo livro, eu conto um estudo, que eles chamam um estudo sobre experiências adversas na infância, The Adverse Childhood Experience Study, o ACE, em que eles estudaram 17 mil pessoas durante muitos anos. E eles conseguiram mostrar o vínculo entre trauma e doença na vida adulta. Eles desenvolveram uma escala que chama a escala ACE, né, de 0 a 10. Quanto mais traumas você tiver na infância, maior o prognóstico de você ter uma doença grave na vida adulta. Em qualquer área. Em qualquer área. Câncer, doenças autoimunes, pressão alta, obesidade, diabetes, né? Porque diabetes tem uma base também muito forte nesse sentido. Bom, e aí agora voltando, você falou algo que eu achei interessante sobre a depressão, né? Você falou, bom, depressão, por exemplo. Hoje nós temos e vivemos numa sociedade onde a depressão é um grande mal, né? Milhares de pessoas estão sofrendo com a depressão, com a ansiedade. Você acredita que a depressão é uma das doenças psicossomáticas que são as maiores doenças desse século ou não? Você acredita nisso? Eu acho que a depressão é um sinal de que tem alguma coisa mal resolvida.
né? Eu acho muito mais do que uma doença, é um sintoma, é como uma febre. A febre nos avisa, tem alguma coisa errada aqui. A gente precisa lá ver se isso é um vírus, é uma bactéria, é uma doença grave, é uma coisa simples, né? A depressão nos alerta, tem alguma coisa que não está bem aqui. Então a gente precisa procurar, e pode procurar que você vai encontrar a base traumática da depressão, da ansiedade, de todos esses diagnósticos que a gente está enfrentando. Então nós temos que ver o que é que causa essa depressão, quando é que começou, o que estava acontecendo na vida da pessoa, né? Qual a função dessa depressão na vida dela, assim, de proteger, de ajudar, de amparar. Não porque a pessoa queira, né? Mas porque isso é uma manifestação da depressão. Então, se a gente puder resolver essas lembranças difíceis e dolorosas que estão causando essa depressão, a depressão se desfaz. Porque ela é um sintoma. Existe a depressão endógena, que a gente falava antigamente, que tem algumas pessoas que têm, assim, um distúrbio neuroquímico, né? E que pode causar. Mas é uma população muito minoritária. Né? É uma população muito pequena em relação a isso. Agora, você pega uma pessoa muito deprimida, pega a história dela e você vai ver como é uma história difícil e complicada. Você acredita que o trauma psicológico ele pode, então, ser curado ou não? Existe cura para o trauma ou você falaria em outro termo? Bom, uma das coisas interessantes que a Francine Shapiro fala é que ela acredita que o trauma é a base de toda a psicopatologia. A não ser aquelas coisas assim genéticas, tipo uma síndrome de Down, coisas assim, né? Que, óbvio, é diferente. Mas ela acha assim, se pega todos esses diagnósticos com os quais a gente tem que lidar, pega as histórias das pessoas, todo mundo tem história difícil, ninguém tem uma vida perfeita, então todo mundo tem uma coisa complicada, né? Eu acho que uma das coisas impressionantes do MDR, eu sei que às vezes as pessoas dizem, mas curar, né? Eu falo em cura. Eu falo realmente em cura porque assim, as pessoas acabam com aquelas lembranças, a conduta muda, inclusive, espontaneamente. De repente, as pessoas estão fazendo as coisas de uma forma diferente, de uma forma que elas não conseguiriam fazer. Semana passada não conseguia fazer aquilo. Às vezes, sobe no avião sem nem pensar duas vezes. E aí, naturalmente, é algo que é químico, como você explicou, né? É neurociência mesmo. Então, naturalmente, ela adquire, como se ela adquirisse novos hábitos, então. E o cérebro, de repente, começa a perceber que aquilo não faz tão mal para ela mais. Seria mais ou menos isso? É porque o que acontece com o trauma é uma lembrança do passado que está se manifestando no presente. Lugar de passado é no passado. Não tem que estar aqui torrando a paciência da gente no presente. Então, quando a gente consegue reprocessar essa lembrança do passado, ele vai para o passado, que é o seu lugar. Então, agora, em vez de eu olhar para um avião e ficar, ai meu Deus, eu vou morrer, né? Eu digo, não, o avião, aquela experiência já passou, né? Eu não vou morrer. Quantas vezes eu posso pegar um avião e não vai acontecer nada? E sobe no avião, sem o coração estar disparado. Por quê? Porque o sistema límbico, que é aquela parte do cérebro que nos avisa perigo, 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 sossegou. Então o MDR ajuda a apaziguar essa parte do cérebro. Tira um pouco dessa ansiedade. Acaba com essa ansiedade, né? Porque é uma ansiedade, eu não vou dizer que é uma ansiedade falsa, né? Porque é uma ansiedade verdadeira em relação àquela lembrança. E antes de eu entrar um pouco nos seus livros, que eu também queria conversar um pouco sobre o que você escreve, sobre como você pode ajudar pessoas, né, através dos seus livros, a gente estava conversando sobre a idade. Na sociedade hoje, as pessoas elas estão se aposentando mais novas, não mais novas, mas a gente enxerga hoje 50, 55, 60 anos como novos ainda, como jovens, né? Que antigamente, 60 anos, a nossa, né, se você pensar em 60 anos há 10, 15, 20 anos atrás, eram aqueles velhinhos de roupão, né, de chinelinho. Hoje em dia não existe isso mais. E aí eu fico pensando sobre, existe a possibilidade, e as pessoas que estão nos assistindo também, de viver mesmo nessa fase da vida. E essas pessoas, por não terem tanto conhecimento no passado, não conseguiram lidar com problemas, né, foram pessoas mais sofridas, de famílias mais rígidas ou menos rígidas, mas que emocionalmente foram um pouco mais abaladas, vamos falar assim. E você acredita que essas pessoas, elas podem procurar uma ajuda, mesmo estando com 60, 65, que a pessoa pode falar, poxa, mas eu estou muito velho para me tratar, né? Eu já vivi tudo, agora eu vou aguentar. E aí a pessoa às vezes vai viver mais 10, 15, 20 anos, sendo que ela poderia viver esses 10, 15, 20 anos com muito mais qualidade de vida, né? Emocional, principalmente.
O que você pode falar pra gente um pouco? Eu acho que nunca é tarde para ser feliz, né? Para que a gente vai viver mal se a gente pode viver melhor? Né? Não quer dizer que a gente consegue resolver tudo, né? Mas eu acho que vale a pena tentar passar limpo um pouco a história da gente e viver melhor, inclusive porque se a gente consegue resolver muito desses nós, muito desses traumas, a gente consegue inclusive evitar certas doenças, né, certos agravantes, né, e ter realmente qualidade de vida. A gente ter uma boa razão para melhorar é o suficiente para motivar as pessoas. É óbvio que nós não podemos obrigar ninguém a sarar. Claro. A gente não pode obrigar ninguém a ir para terapia, a fazer as coisas, não sei o que mais. Tem gente que quer uma qualidade de vida maior e tem gente que não quer pagar. E é engraçado, Esli, desculpa te cortar de novo, mas é que eu acabei de lembrar de algo que eu não posso terminar o programa sem falar, que a gente vive hoje numa geração da saúde. Então a gente vive hoje numa geração que as pessoas se cuidam mais, elas estão muito mais preocupadas com a alimentação, as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão de exercícios, as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde, que há 10, 15 anos atrás elas não tinham essa preocupação. Mas elas esquecem que nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes a pessoa só cuida do corpo, né, pensando na saúde do corpo, mas elas não têm uma saúde emocional. E a gente também precisa curar e tratar as nossas emoções, porque senão eu vou ser uma pessoa de um físico bom, mas por dentro eu estou toda quebrada, né? E eu acho que existe um equilíbrio aí, né? Voltando atrás, né, nos primórdios de quando a psicologia surgiu, né, especialmente no meio cristão, muitos anos atrás eu dei um curso de formação aqui em Brasil, antes de eu sair do Brasil de novo na minha igreja, sobre aconselhamento cristão, né, sobre aconselhamento pastoral. E o meu pastor até hoje diz assim, foi neste curso que eu descobri que eu tinha alma. Eu achava que eu era espírito, eu achava que eu era corpo, mas eu não me dava conta que eu tinha uma alma, que eu tinha um coração, que eu tinha emoções, que eu tinha sentimentos. E foi aí que eu aprendi. E essa alma, né, que também se expressa neuroquimicamente, né, ela influencia a nossa conduta. Claro. Nos faz sofrer, nos faz ser feliz. E é uma parte que Deus também criou. Então nós precisamos pensar nessa possibilidade de curar a alma para a gente também dar um testemunho melhor. Eu digo muitas vezes, eu gosto de dizer isso em espanhol porque ele rima melhor, que sem sanidade não tem santidade. Sem a gente se tratar, se resolver emocionalmente, é muito difícil a gente desenvolver a vida cristã a qual Deus nos chama a viver. Então a gente conhece o Evangelho, a gente tem uma experiência com Deus, a gente vive, mas a gente não tem aquela qualidade de vida, não vive na santidade, no bom sentido dessa palavra. Claro, eu entendo. Às vezes você não vive, às vezes você nem vive o que, vamos dizer assim, o que prega, vamos dizer assim. A gente tem a consciência, mas eu não consigo ter a atitude, né? Exatamente. Eu consigo entender. O apóstolo Paulo dizia, o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu não quero acabo fazendo, né? Eu não quero fazer. Então, o que a gente se tratar emocionalmente nos dá? Nos dá a liberdade de escolher uma vida melhor, tomar decisões mais acertadas, né? Eu acho que quando a gente pega a história do jardim, né, Deus colocou Adão e Eva lá dentro com uma arvinha e disse assim, olha, se vocês comerem, tem essas consequências. Se vocês não comerem, tem aquelas. Agora decide o que vocês vão fazer. A escolha não foi muito boa, né? A gente está pagando o preço até hoje. Mas eu acho que assim, a saúde sempre implica na possibilidade da gente ter escolha. Eu posso escolher fazer A ou B. A doença não. Os nossos diagnósticos difíceis e complicados nos obrigam a repetir conduta inadequada, e às vezes é inconsciente mesmo, né? Porque talvez se fosse consciente, a reação é completamente inconsciente. Quando alguém está conversando com você, se você não gosta do que aquela pessoa está falando, você tem uma discussão com seu marido ou com uma pessoa que você ama, você não está respondendo porque você é uma respondona, mas é inconsciente. Aí eu falo que quantas vezes a gente já se arrependeu dos 5 segundos que a gente comete, né, grandes besteiras, porque é inconsciente mesmo, né? Aquilo sai. Mas sai porque aquilo ainda está mal resolvido tá dentro de você, dentro de nós. Se a gente arruma isso, o que vai sair, a boca fala do que está cheio o coração, né? O que vai sair em termos de manifestação de conduta também vai ser melhor. Com certeza. Nossa, muito bom. Bom, e para a gente já começar a encerrar esse segundo programa, infelizmente, senão a gente vai ficar aqui, gente, umas 4 horas, eu queria perguntar um pouco sobre a sociedade, falando um pouco sobre a sociedade hoje. Hoje as pessoas elas estão se isolando mais de relações, eu digo de relação humana, né, de contato físico.
Hoje a gente vive numa era muito eletrônica, né? Uma era muito digital, onde tudo é online. Se você não está presente no mundo digital, parece que a gente não existe, né? E, ao mesmo tempo, isso eu tenho percebido que as pessoas elas têm se sentido um pouco isoladas, um pouco mais sozinhas. Então, eu entrevistei uma vez até a mãe do Kaká, jogador, ela falou algo para mim que nunca mais eu esqueci. Ela falou, olha, Lia, a era digital, ela te aproxima das pessoas que estão morando longe de você, mas ela distancia dos que estão perto. Então, às vezes, você tem pessoas que estão muito próximas de você, mas que você já tem o hábito de mandar só um WhatsApp, de mandar um parabéns para o WhatsApp, tudo é muito digital, e ela está aqui do seu lado. Mas claro que uma pessoa que está em outro país, essa comunicação ela é muito boa, porque ela não existiria, você não teria nem como falar com aquela pessoa, ouvir a voz daquela pessoa sem a tecnologia. E aí, o que você acha que, como uma psicóloga experiente, que o ser humano pode fazer para tentar ter um equilíbrio maior nessa questão? Eu acho que uma das coisas que de fato acontece é que como as pessoas estão vivendo mais tempo, elas acabam ficando sozinhas porque as outras pessoas, inclusive, vão falecendo, né? Vão perdendo os esposos, as esposas, mãe, pai, irmãos, né? Nem sempre os filhos têm os mesmos valores de amparo, de cuidado, né? Não tem paciência. Nos Estados Unidos tem muitas comunidades de seniors, né, que vão envelhecendo juntos, que não são mansionatos, mas que não é um asilo, né? Porque aqui a gente fala de levar, é azul, ela quer levar a mãe dela para um asilo. Lá é uma delícia, na verdade. Não, temos lugares muito bons, de comunidade, onde as pessoas vão tendo diferentes tipos de cuidados, níveis de cuidado, na medida em que o corpo realmente também começa a pifar, né? E relacionamentos que elas têm ali também, então, né? Tem coral, tem igreja, tem estudos bíblicos, fazem passeios juntos, vão pro shopping juntas, né? Então, pessoas da mesma idade que vão tendo interesses em comum, né? E tem essa possibilidade, não estão presas lá dentro, né? Elas podem sair para uma vida normal. Então, eu acho que isso é uma coisa. Outra, assim, é aprender a zelar pela qualidade da relação, né? Realmente, o Moreno falava das redes sociais, né? Que não eram no Facebook. Eu estava lendo esses dias, eu lembrei e falei, gente, redes sociais há 30, 20 anos atrás existia, era outra mas coisa, era outra coisa. Então, assim, o Facebook, de certa forma, hoje nos ajudou a mapear a rede social que o Moreno falava que nós tínhamos. E isso realmente é uma coisa assim, bacana, por um lado, como você falou, porque a gente tem essa aproximação com as pessoas, a gente pode... Mas, por outro lado, também tem um lado negativo, do bullying cibernético, né? E, às vezes, essa dificuldade de conviver. Então, acho assim, a relação é uma coisa que a gente tem que construir, que a gente tem que prezar, que a gente tem que priorizar. Senão, realmente, a vaca vai pro brejo, né? O pessoal fala, às vezes, assim, de um pessoal que começou a fazer uma regra, que quando os homens iam almoçar, todos eles tinham que botar o celular do lado. Eu acho isso muito legal. Eu achei isso fantástico. Né? O primeiro que pega tem que pagar a conta. Eu acho isso muito legal. Vamos deixar, né, priorizar a conversa, o papo, a presença, o presente, né, e usar as nossas ferramentas para nos ajudarmos a nos relacionarmos e não impedir a relação. Eu acho que é maravilhoso o que você falou, porque, na verdade, as pessoas conseguem perceber que a relação, como você falou, ela é construída. Não adianta eu também só depender do outro me ligar, né? É uma mão de duas vias. Então, você vai e a pessoa também precisa vir. E a gente precisa relembrar isso, né? E eu estava vendo E uma coisa importante, desculpa te interromper, é tomar a iniciativa. Né? Eu já vivi em muitos países, tenho muitos relacionamentos, já viajei pelo mundo dando cursos, assim. Eu me esforço em tomar a iniciativa de manter as minhas relações. Eu acho que é um esforço que geralmente as pessoas hoje elas não têm paciência para ter. Será que eu acho um pouco isso também? Eu acho que assim é a questão da prioridade. E eu não me incomodo mais. A fulana nunca me procurou, a fulana nunca me ligou, a fulana, sabe? Não importa. Eu quero a relação, eu vou atrás. Mesmo que eu não convivo fisicamente com elas, eu pego o telefone, né, pego um WhatsApp, ligo, converso 1 hora, 2, pego no Skype e a gente bota as fofocas em dia e aquilo satisfaz uma coisa importante lá dentro. Isso é muito verdade. Bom, a gente chegou ao fim, rapidinho eu queria mostrar para vocês, você tem 3 livros já lançados, que você falou bastante sobre eles, né, que é Curando a Galera que Mora Lá Dentro. Você pode falar um pouquinho sobre cada um, só para as pessoas conhecerem Esse é um livro muito divertido, porque todo mundo tem uma galera que mora lá dentro. Sabe? Tem uma que assim, eu quero emagrecer. A outra diz, não, eu não quero emagrecer, eu quero comer.
sabe? Então todo mundo nossas tem vozes as nossas interiores. vozes internas que às vezes ajudam e às vezes atrapalham. Muito. E que nós precisamos curar essas crianças feridas que moram dentro de nós e que nos impedem, né? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi sobre MDR, explica sobre isso. É uma conjunção de psicodrama com MDR. E mostra como é que a gente faz. Uma leitura. Todos os meus livros são fáceis. São uma leitura fácil. Não precisa ser psicólogo. Não precisa ser psicólogo. Da área da saúde. Esse conta a história da Silvia, que eu falei, né, da enxaqueca, né, de como é que a gente, curando os nossos traumas, as nossas dificuldades, nossas lembranças difíceis, nós podemos curar também as situações físicas, muitas vezes, né? Eu não digo sempre curar, mas resolver, ter uma qualidade de vida melhor, que a gente tem conversado. E como os traumas pesam nas nossas doenças. Se a gente puder resolver os nossos traumas, nós vamos ter maior saúde, mais saúde, sem dúvida. E esse é um que eu lancei agora há pouco tempo. Gostei do tema. São histórias, são casos, são sessões que nós gravamos e a gente transcreveu de forma que você tenha a chance de ver como é que eu levo uma sessão de MDR. Algumas estão no YouTube, que você pode ver, mas outras as pessoas não quiseram mostrar o rosto, não sei o que mais, e a gente teve autorização para contar a história. Então são sessões aqui, por exemplo, como lidar com dilema. Fico no casamento, saio do casamento. Ou então, traumas de infância com matemática. Não sei por que tanto trauma de matemática que o pessoal assim, impede, né? E uma história, assim, a última, é uma história muito linda sobre a resiliência. Como uma pessoa pode sair de uma família, assim, onde a mãe é esquizofrênica, a irmã é psicótica, não sei o que mais, e ter uma vida resgatada, viver bem no casamento, viver bem com seus filhos, o preço que ela pagou por isso, né? Então tem as histórias aqui, a gente podem comprar na Amazon, porque tanto impresso quanto em Kindle, né? Porque hoje em dia a gente também lê muito, ou então na Trauma Clinic Edições, né? Na internet a gente também envia pelo correio. Ótimo. Bom, eu queria que você deixasse uma mensagem, doutora, para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Nós fizemos 2 programas com a sua entrevista e eu tenho certeza que você motivou muitas pessoas a repensar um pouco sobre a vida delas, talvez elas sentirem uma vontade de mexer um pouquinho aí no sofá e levantar para resolver alguns problemas que estão incomodando, mas é como você falou, às vezes a gente não tem coragem, a gente tem muito medo do que pode acontecer, ou a gente é inseguro do que a pessoa vai pensar, né? Às vezes a gente pensa muito mais no outro do que em nós. E eu acho que essa nossa conversa ela foi importante para mostrar para a pessoa que ela tem o direito de ter uma qualidade de vida melhor, né? Ela tem o direito de ser feliz. Eu falo que as pessoas, Deus nos fez para que a gente possa ter uma vida não de sobrevivência, mas de viver em plenitude, né? A gente não está aqui para viver uma vida rasa, né? E o que você pode deixar de mensagem? Eu sei que já foi muito completo o que você falou, mas eu acho que uma orientação sua só para a gente fechar o programa. Eu acho que vale a pena ser feliz, eu acho que vale a pena correr atrás, mesmo que a gente esteja mais velho, vale a pena. A gente não faz mais psicoterapia como antigamente. Hoje nós temos ferramentas que podem ajudar as pessoas a resolverem as suas dificuldades muito mais rapidamente. Então procure ajuda, hoje no Google a gente acha tudo, procure uma pessoa perto de você, ou nos procure aqui em Brasília, a gente também faz intensivos, mas assim, vale a pena ser feliz, vale a pena viver a vida abundante a qual o Senhor nos chamou. Amém. Bom, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, realmente eu estou muito feliz com o que você pôde trazer para nós, para mim foi uma grande aula, acho que para todo mundo que está em casa realmente conseguiu entender um pouco mais sobre o que é o MDR e o poder que ele tem, né, como eu falei mais cedo, de ser transformador na vida das pessoas. Então nós agradecemos muito a sua presença, agradecemos você que esteve aqui conosco nos assistindo hoje. Para quem gostaria de também ver esse programa outras vezes, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube e a gente se vê na próxima semana.